paz do Senhor, Brasil. Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui na cidade de Cariacica, Espírito Santo. E para mim é uma grande alegria estar ministrando na escola dominical desta igreja. E eu tenho aqui hoje irmãos queridos, professores abençoados, que junto comigo vão ajudar na ministração dessa aula, que é a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Então eu vou pedir que os irmãos se apresentem. Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley e é uma satisfação muito grande poder estar aqui com os irmãos para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema. Paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson, é um prazer estarmos aqui para compartilharmos juntos, essa lição maravilhosa. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Miguel, feliz de estar com todos vocês neste dia. Amém. Amém. Antes da gente começar a ministração, eu peço que você se inscreva em nosso canal, caso ainda você não seja inscrito. Outra coisa também, dê o like, participe do chat, faça comentários no vídeo e vamos tornar essa aula assim muito interativa. E queremos dar também boas-vindas, aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, estejam à vontade no nosso meio, nossos convidados aí, nossos irmãos convidaram, para estar junto conosco assistindo, esta lição. Amém? Vamos orar então, porque no comienzo do DVD, importantíssimo orar. Oramos. Pai amado, Señor, te agradecemos en este día por tu preciosa oportunidad de estar juntos, Señor, en esta DVD. Permítenos, Señor, que todo lo que falemos en este enseñamiento bíblico podamos llevarlo a la práctica, Señor. Agradecemos infinitamente tu grande amor y misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Isaías. E eu sou Miriam. Estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Então os servos do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Esté 3, versículo 3. Verdade prática. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 2, versículo 21 ao 23, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Esther 2, 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele os fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esther 3:1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe isso, de dia em dia, e não lhes dando eles ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Essa foi mais uma leitura bíblica em classe. Deus abençoe vocês. Amém.
Então, irmãos, vamos lá iniciar a nossa aula, né? Como o pastor já bem anunciou. E para começar, vamos anunciar aqui, vamos falar aqui, né? Apresentar a nossa lição, do que vamos falar aqui, quais são os nossos objetivos, assim, claros com essa aula. Primeiro ponto, nós temos que aqui tratar a descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Olha só. Vamos também abordar a exaltação de Amã pelo rei. E por fim, mas não menos importante, nós também vamos relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio que Amã sentia por ele. O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso aí. Nossa aula está muito legal hoje, né? Irmãos, é o seguinte, após a ascensão de Esther ao cargo de rainha, a atenção se volta para outro personagem, né? Que é o personagem chamado de Mardoqueu. Mardoqueu era um dos judeus que tinha assim, uma posição muito importante no Império Persa, embora ele não trabalhasse assim, diretamente no palácio do rei. Então quem era Mardoqueu? Ele era filho de Jair, ele era filho também, que era filho de Simei, que era filho de Quis. E ele era da tribo de Benjamim. Essas informações estão no capítulo 2 de Esther. Mardoqueu, então, ele é primo de Esther. Ele criou Esther como se fosse filha, né? A gente poderia, não é exagerado a gente dizer que era como se fosse um pai adotivo, né? Um pai para Esther, né? Ela era filha, como se fosse uma filha adotiva dele, né? E também ele era um mentor de Esther, ele orientava ela, né? Mesmo depois que ela assumiu, né, como rainha do Império Persa, ele continuou tendo contato com ela e continuou mentoreando Esther. Aconselhava ela. Isso aí. Diácono Gilson, vamos comentar aqui agora sobre as qualidades de Esther. Né? Que qualidades que Esther, né, tinha que são assim, fundamentais, né, foram fundamentais para ela, né, chegar onde chegou, né, a ser a rainha do Império Persa, né, e também, né, ela figurar como uma pessoa assim, importante dentro da história do povo de Israel. Sim. Então, a rainha Esther, pastor Gideão, com certeza, né, ela se destacava pela sua beleza, né, mas a gente analisando direitinho a história, beleza por beleza, ela tinha muita concorrência. Sim. Né? Então, tinha muitas moças bonitas lá. O rei buscaram mulheres de todo o império, né, para estar ali para disputar qual seria a rainha, né? E a rainha Esther, ela se destacava, né? Ela era uma mulher diferenciada, né? Além de bela, ela era uma mulher virtuosa, ela é uma mulher graciosa, né? Ela chamava atenção não só pela sua beleza, mas pelo seu carisma, né? Pela sua empatia, né? A Bíblia diz que ela achou graça diante até da pessoa responsável lá pelas moças, né? A rainha Esther achou graça diante dele. Então, quando o rei Assuero viu a rainha Esther, com certeza ele viu que tinha uma coisa diferente nela. Tinha algo mais, algo mais do que apenas uma beleza, né? Que as mulheres precisam, né? As mulheres bonitas precisam ter algo mais do que a beleza, né? Verdade. Elas precisam ser mulheres virtuosas também, né, pastor? Verdade. Mas também tem outra qualidade que Esther tinha, né? Ela se destacou também, né, pela sua humildade e pela sua obediência. Não são dois atributos muito importantes, né, para nós crentes, né? A humildade, né, e a obediência, né? A Bíblia diz que assim como o temor do Senhor, né, ele precede a sabedoria, a humildade precede a honra, né? E nós temos o maior exemplo de humildade que foi Jesus, né? Verdade. Então por isso que Deus odeia a soberba, né? Porque Jesus, ele foi o maior exemplo. Não existe ninguém mais humilde do que Jesus, né? Paulo falou, né, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas ele tornou forma de homem, né? E foi descendo até morte de cruz, né? Então são atributos que nós precisamos, né, ter também. E a obediência, né? A Bíblia diz sobre a obediência que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E só para finalizar, eu achei muito interessante um autor da Universidade da Família, o Edwin Cole, né? Ele diz que a obediência nos autoriza a vencermos Glória a Deus. as nossas fraquezas. Achei muito Amém. bacana. Legal.
Muito bem, estamos aprendendo já muita coisa importante dessa lição, né? O diácono Gilson acabou de falar e agora também sobre a humildade, a questão da obediência. E o primeiro tópico da nossa lição diz assim: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Diácono Wesley, eu sei que você também é professor de história, né? Então eu sei que você vai fazer uma abordagem agora aí sobre o reino persa, né? Eu gostaria que você respondesse a seguinte questão: como que era a vida na corte persa? Será que nesse período de Esther, de Mardoqueu e de outro personagem que vai surgir depois na história, chamado Amã, e Assuero, que era o imperador, que era o rei, será que como era a relação entre eles em uma questão assim de tranquilidade, né? O império estava vivendo um momento tranquilo, ou era uma grande agitação que estava acontecendo naqueles dias? Como é que era esse clima no império? Bom, bem interessante essa questão, né, pastor? E é importante que nós, ao estudarmos livros como esse, livros de Esther, entre outros vários que a Bíblia nos traz, nós entendermos que a Bíblia, ela é um relato verídico e o que atesta isso é a história que a gente chama de história secular. Sim. Em diversos momentos da história nós tivemos vários contos, várias narrativas que eles validam as histórias que foram narradas na Bíblia. E um exemplo disso é a história que se passa no livro de Esther. O livro de Esther, ele se passa no período do império chamado Império Aquemênida, né? Especificamente, essa história ela ocorre durante o reinado do rei Xerxes I. Esse rei, na Bíblia, nós chamamos ele de rei Assuero, né? É o nome que ele é adotado no texto bíblico. Xerxes, ele governou o Império Aquemênida, que foi o primeiro império persa dos anos ali de 486 a 465 a.C. O cenário do livro, ele se passa ali na capital persa, que é Suzã, e a narrativa, ela envolve toda a corte real, destacando ali a rainha Esther, o rei Assuero e personagens ali como Mardoqueu e Amã. É interessante a gente ver isso aqui, porque quando a gente estuda o livro de Daniel, lá no capítulo 8, durante a profecia, cita, né, o surgimento desse império lá com o imperador Ciro o Grande. Ciro, ele funda o chamado Império dos Aquemênidas, né, dessa dinastia dos Aquemênidas, quando ele faz ali a junção, né, dos persas ali com os medos. Então ele cria esse império, ele cria essa dinastia, e o rei Assuero, aqui da história, ele faz parte, né, dessa dinastia, ele é a continuação ali desse império que surgiu lá com Ciro. É interessante a gente entender isso porque quando a gente vem estudar o livro de Esther, nós estamos de certa forma estudando um desdobramento, aí mais uma vez comprovando a veracidade da Bíblia, nós estamos estudando um desdobramento da profecia lá de Daniel. Daniel já havia citado passagens semelhantes a essa, que a história tomaria um rumo similar a esse. E com o que o senhor falou, com relação ao que o senhor disse. Agora, só um minutinho, você fez esse comentário aí, então a gente pode dizer que a história secular corrobora com as escrituras. Extremamente. Então, quer dizer, não existe diferença, não há discordância entre aquilo que está relatado na Bíblia, sobretudo nos livros de Esther e Daniel, com aquilo que a história também, né, expõe como registro, né? Seria um registro fidedigno, mas só que a parte das escrituras. Né? A parte das escrituras. É interessante que aí a gente entra na questão que o senhor falou, sobre a vida na corte, né? Historicamente, quase todas as cortes reais que são citadas na história do mundo, a gente consegue perceber características semelhantes. Muitas delas envolvem a inveja, a sede pelo poder, a busca por domínio, e não era diferente aqui no império do rei Assuero. A vida na corte persa ali, ela é repleta de intrigas, conspiração, violência, né, sempre influenciada assim, pela política da dinastia ali. Ela é uma monarquia absoluta, né? Então ela causava tensões na família real, resultando frequentemente ali até em assassinatos, né? Dos 12 grandes reis aquemênidas, 7 deles foram assassinados, 2 príncipes herdeiros também foram executados, né? Tornando assim a corte persa um lugar brutal e inseguro.
né? Ou seja, em relação ao próprio rei Assuero, nós podemos dizer aqui que nos seus dias o reino ali ele passava por um momento de instabilidade. O povo vivia sempre ali com o pé atrás. Você está ali, mas você está alerta a qualquer movimento, porque não é 100% confiável você ficar ali de olho fechado. Isso aí. Muito interessante, né? Esse registro histórico aí. Pastor Miguel, o autor do livro de Esther descreve uma conspiração contra o rei Assuero, né? Como ocorreu essa conspiração? Bueno, como dicen las antiguas novelas radiais, aquí comienza a conspiración. Vamos a leer el libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 21, que dice así: en aquellos días asentóse Mardoqueo a la puerta do rei, 2 camareiros do rei, 2 guardas da porta, Viquitá y Teres, grandemente se indignaron y procuraron atentar o rei Assuero. Entonces, esa conspiración contra Assuero ocurrió durante los días de Esther y Mardoqueo. 2 oficiales de seguridad, ahí comienza, palaciana conspiraron para matarlo a Mardoqueo. Mardoqueo, que trabajaba en el palacio, descubrió a trama. E como ele descobriu essa trama? Y que ahí viene la parte que a mí me encantó y, bueno, relatos así, hablando de libros de arqueología, podemos decir uno. Excavaciones en Susa confirmaron la existencia de una puerta aproximadamente 100 metros al este del palacio principal, con una pasaje de 15 metros de comprimento donde Mardoqueo probablemente sube du plano. Sin acceso directo al rey, porque él tenía ese respeto, Mardoqueo informa a reina Esther que alertou Assuero a conspiração. Muito bem. Interessante, hein? Muito bem. Então a gente pode dizer assim que o mar estava agitado, né? Isso. Dias ali, né? Muitos conflitos, Isso. jogo de interesses, 2 guardas que são... De confiança. 2 oficiais, guarda, 2 oficiais de confiança que estão tramando a morte do rei e Mardoqueu consegue descobrir e delata isso aí. Diácono Gilson, Assuero toma conhecimento de uma conspiração para matá-lo, né, e como ele vai agora administrar essa, vamos dizer assim, administrar essa crise aí, né? Tem 2 oficiais que estão tentando matá-lo. Como é que ele resolve esse problema aí no... Um dia típico lá no Império, né? Então, nessa passagem aqui, o rei Assuero, né, ele se mostrou muito sensato, né? Um rei sábio, ele se mostrou um rei prudente, né? Ele, quando ouviu falar de Esther, né, em nome de Mardoqueu, ele instaurou um inquérito, né? Chamou os oficiais, um inquérito para investigar o caso, né? Investigando o caso, chegou a Bigtã e Teres, que eram os conspiradores do assassinato do rei, né? E logo, né, eles foram enforcados, né? Então o rei foi, digamos assim, que ele foi um rei sábio, um rei sensato, né? Prudente, né? Mas o decorrer da história nós temos o conhecimento que Assuero ele, apesar desta atitude dele aqui, né? Da sua postura, ele era um rei muito perverso, né? Um rei totalmente irreverente, né? Ele era tido, né, até como na história secular como um semideus. Então ele não estava ligando para muita coisa, né? Assim, mesmo porque ele autorizou Amã, né, a exterminar, né, todo o povo judeu, né? Então ele era irreverente, né? Mas nessa passagem aqui ele se mostrou sensato, prudente, né? E eu estava refletindo, né, trazendo uma aplicação para a gente, né, quantas das vezes na nossa vida cristã nós somos corretos em muitas coisas, mas em outras coisas nós deixamos a desejar, né? Jesus falou para os fariseus ali, né? Vocês engolem um camelo e coam um mosquito, né? E Paulo vai dizer, né? Vocês precisam ser santos em toda a vossa maneira de viver. Então nós precisamos atentar para essa história aqui e perceber, né, que nós precisamos ser íntegro, ser inteiro em toda nossa conduta, nossas atitudes, né?
Muito bom. Eu vejo também, Gil, não sei se você vai concordar comigo aqui, que essa passagem aqui tem um ensinamento muito bom também para o nosso meio cristão, para líderes e liderados. Sim. Né? Por exemplo, né, os liderados precisam ser cuidadosos, né, quanto ao que comunicam ao líder, por exemplo, né, evitando precipitarem-se com informações incompletas, desconexas, incertas, duvidosas, né, quando não falsas, né? Isso. Que aí Fake seria até um crime, né? Você Isso. dar falso testemunho, né? Por outro lado, quem exerce liderança no nosso meio, né, quem exerce liderança na igreja, também precisa tomar cuidado para não ser intempestivo, né? Ou seja, agir de maneira impulsiva, sem refletir, né? E sem considerar as consequências. Né? Então a Bíblia fala que aquele que tem o dom de presidir, né, aos líderes da igreja, né, líderes de ministério, quem está de alguma forma liderando grupos na igreja, precisam ter esse cuidado aí, né, e presidir com cuidado. Eu acho que isso aí é um ensinamento bom que a gente consegue extrair dessa Sim, passagem aí com certeza. de Assuero. Diácono Wesley, o que aconteceu depois da descoberta da conspiração e punição dos culpados, né? Mardoqueu, ele foi assim, né, pela sua lealdade, ele foi recompensado, ele foi promovido imediatamente, ele foi, né, galgou novas posições com isso, assim, de maneira imediata. É o que a gente espera quando algo de tamanha relevância é colocado a público. Ora, se você revela para um rei, imagina hoje, se você revela para o presidente do país que você descobriu uma trama e você salva a vida dele, é de se esperar que você receba uma recompensa, um reconhecimento público, um agradecimento público, Uma medalha, honras, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. No versículo 23 do capítulo 2, diz que investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aqui a gente pega um gancho e é interessante citar essa parte. Naquele tempo era muito comum todo acontecimento de relevância ele ser registrado nos anais do reino, né, que é chamado as crônicas do rei. Temos livros de crônicas no rei, que são os livros de histórias, tudo que acontecia no reino, todos os fatos relevantes, né, as notícias de grande relevância da época, eram registrados nos anais do reino, que servia depois como um material de consulta, que o rei voltava depois revisando, estudando essas histórias, relembrando essas histórias. Então, esse fato ele foi registrado nos anais do reino, ele foi registrado ali nas crônicas do rei Assuero, porém, o rei não concedeu nenhuma honraria, nenhuma promoção, nenhum tipo de publicidade ali para Mardoqueu. Então a gente precisa entender, nesse momento aqui, a gente traz um ensinamento para a aula que às vezes você vai fazer algo de muito relevante, às vezes você vai fazer algo que na sua cabeça é digno de honra pública, mas se não estiver nos projetos, nos planos de Deus, talvez essa honra não vai acontecer para você da forma que foi orquestrada ali. E é interessante isso porque se Mardoqueu tivesse criado esse desejo, essa esperança de ter esse reconhecimento público, ele ficaria muito frustrado nesse momento. Porque é o natural, né? Que todo ser humano imagina. Eu vou dar esse reconhecimento, eu vou salvar a vida do rei e agora ele vai me exaltar. E não foi bem assim que aconteceu. O ato de fidelidade de Mardoqueu, ele foi registrado, mas não resultou nenhuma mudança imediata na sua posição, né? Mesmo isso tendo se tornado público ali para todos. E assim, interessante que Mardoqueu também não ficou desapontado com isso, né? Nem frustrado de não ter sido reconhecido imediatamente quando ocorreu o fato, né? Ele entendeu que de repente não era o momento de ele ser exaltado, mas mais à frente a gente vai ver que isso estava dentro dos planos de Deus, né? Tudo na nossa vida é previamente desenhado, planejado, escrito pelas mãos de Deus. Né? Mardoqueu, ele se saiu muito bem nessa situação porque, como a gente gosta de falar no nosso meio, ele era um homem de coração sarado. Ele era um homem muito bem resolvido com a situação. Ele não criou nenhuma expectativa alta com aquela situação.
Ou seja, né, às vezes nós podemos ficar frustrados com determinada situação, com determinados fatos, mas não por sermos esquecidos, vamos dizer assim, mas por criar uma expectativa que só existe na nossa mente. Nós temos que estar em sinergia com os planos de Deus, buscar estar o nosso pensamento, a nossa vida alinhada com o projeto de Deus, para a gente entender que é o plano de Deus, é o plano dele que irá prevalecer sobre a nossa vida. Ou seja, Mardoqueu ele permaneceu na mesma posição de antes, ou seja, ele não tinha nenhuma ambição pessoal, ele certamente não tinha expectativa de que a atitude dele renderia, honraria alguma promoção, né? E o texto bíblico ele permite concluir que não havia nada do tipo, do espírito de Mardoqueu que inclinasse para essa área, né? Caso tivesse, como a gente já disse aqui, aí ele teria passado por uma frustração muito grande. E outra coisa também que eu falando aí, o Diácono Wesley, está muito ligado também à motivação de Mardoqueu. A motivação dele não era se promover. Exatamente. A motivação dele era o reino. Era a fidelidade do rei. Verdade. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa motivação, né? Fazer o bem com a motivação errada. Então a nossa motivação é sempre o reino, é sempre o amor, é sempre a glória de Jesus. Amém. Na lição de hoje estamos aprendendo que Mardoqueu ele enfrentou um ambiente dramático, mas ele permaneceu firme. A pergunta que faremos aos irmãos hoje é como que podemos preservar a nossa integridade em ambientes que são desafiadores para a nossa fé. Discórdias, intrigas, violências, traições. Como lidar? Vamos descobrir com os irmãos da igreja. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Larissa e eu fui convidada para falar um pouco sobre como manter a integridade num ambiente de faculdade. Eu fiz faculdade por 4 anos, depois mestrado por mais 2 e agora eu vou começar o doutorado em uma universidade federal. Então já são alguns anos frequentando um ambiente que muitas vezes tem ideologias que são completamente contrárias à nossa fé. E lá foi um ambiente onde eu também convivi com muitas pessoas que tinham pensamentos contrários, que muitas vezes faziam intrigas, que muitas vezes não eram honestas. E como nós crentes vamos sobreviver nesse ambiente? Bom, eu acho que um dos pontos principais é a gente não esconder a nossa fé. Então, sempre se posicionar como cristãos, sempre defender aquilo que verdadeiramente é certo e também ter uma vida pautada na palavra de Deus. E tentar ao máximo influenciar para o bem aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente consiga viver de uma maneira santa, de uma maneira saudável e também impactando a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, trazendo a luz de Cristo também, para que possa alcançar o coração dessas pessoas. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Wellington aqui da Marcas do Evangelho. Fui convidado pelos nossos professores para estar falando um pouquinho a respeito de como os cristãos podem preservar a integridade em ambientes familiares. Então, irmãos, são 15 anos vivendo junto com a minha esposa, meus filhos. Então, a única coisa que eu posso dizer para os irmãos é: os papéis estando nos lugares certos, sempre Deus habita nesse lar. Nós temos mantido em nosso lar sempre Deus como prioridade. Então, toda vez que a gente coloca Deus no seu lugar, na nossa tenda, Ele vai fazer maravilhas. Isso tem sido o sucesso do meu casamento, da criação dos meus filhos. Manter Deus no seu lugar, no nosso lar. E também questão da leitura bíblica, devocional, e tudo isso envolvendo as coisas, elas fazem com que a engrenagem roda perfeito. Estamos aí 15 anos casados, 4 filhos lindos, uma igreja maravilhosa, então faça isso também. Mantenha sempre Deus no lugar que Ele é merecedor, que é o centro do seu lar, que as coisas vão andar na sua vida, na sua casa. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o Diácono Alain e hoje eu vou falar um pouco de como manter a sua integridade como cristão dentro do ambiente de trabalho. Sabemos que muitas das vezes dentro de um ambiente de trabalho é um ambiente hostil, onde há inveja, intrigas, brigas e violência. Então o primeiro que nós devemos fazer como servos de Deus dentro do ambiente de trabalho é honrar os nossos patrões, mesmo eles sendo patrões bons ou maus. Por quê? Mardoqueu é um exemplo disso. Mardoqueu estava subjugado pelo rei Assuero, mas mesmo assim ele honrou o rei,
quando ele disse que os dois soldados estavam tramando a morte do rei. Então ele honrou o rei, mesmo sendo um rei mau para com o povo dele. Outra coisa que nós devemos fazer sempre é não nos envolver em intrigas. Muitas das vezes pessoas querem colocar pedras de tropeço, puxar o nosso tapete, assim como dizem no mercado de trabalho, e nós devemos tomar o exemplo de Mardoqueu, em que em momento nenhum ele disse nada. E o próprio Deus irá nos honrar, assim como ele honrou Mardoqueu. A terceira coisa que nós devemos fazer é termos muita humildade, porque Mardoqueu, mesmo sendo honrado pelo rei como foi, ele teve a humildade de voltar para o lugar dele, que ele ficava ali no pátio do palácio. Então, irmãos, é claro que há muito a ser falado a respeito deste assunto, mas esses são alguns pontos que eu quis citar para mantermos a nossa integridade dentro do ambiente de trabalho. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. O segundo tópico da nossa lição diz assim: Amã é exaltado pelo rei. Além de não ter recebido recompensa alguma, Mardoqueu viu outro servo do rei, chamado Amã, ser exaltado ao cargo, digamos assim, mais elevado do reino, uma espécie de primeiro-ministro. Esther 3:1 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Pastor Miguel, surge agora um novo personagem na história de Esther, que é Amã. Então, quem era Amã? Qual era o perfil desse personagem? Bueno, nós estamos dando continuidade desta grande conspiração, e aqui surge um personagem que parece que está resaltando aquí por causa de su cargo dentro de la situación donde se encontraba. Como usted dice, primer ministro, un hombre de mucha confianza. Y el destaque que él tiene, dice aquí, Amán es descrito como un hombre ambicioso. Ahí yo pensaba, decía, una persona que tiene un cargo de confianza, por ejemplo en el mundo cristiano, ambicioso, ¿será que le hace mal el cargo? Arrogante y vengativo, esas cosas tenía más. Él usó su posición de poder para tentar destruir los judíos por un resentimiento pessoal contra Mardoqueo. Entonces yo acho así que la persona de repente abusa del poder mismo y dice que las características de Amán que sirven como lecciones de advertencia para los cristianos incluyen orgullo y arrogancia, venganza y rencor, abuso de poder, falta de humildad. Y eso es una de las características que hasta el día de hoy permanecen en muchos povos cristianos, en muchos líderes. Entonces, Amán de repente deseaba tener ese cargo, pero también ese cargo le servía para poder usar esas obras da carne que estavam nele. A gente pode dizer que Amã é um exemplo negativo, né? Exemplo a gente negativo. olha para Amã e pensa assim, aquilo que o cristão jamais deveria ser. Isso, né? Uma pessoa de má índole, um cara do mal, como dizem por aí, né? Uma pessoa do mal. Diácono Gilson, Amã é promovido. E quando a gente lê o livro de Esther, a gente vai ver que Amã parece que ele tem planos, né, para Mardoqueu, ele tem planos para o povo judeu. Então, que planos são esses, né, que a Amã está arquitetando? Então, de alguma forma, né, o rei achou graça, né, em Amã e exaltou, né, acima de todos os príncipes, né, do reino, do império, né, e isso trouxe muito poder para ele, né, mas alguma coisa incomodou, né, por causa desse poder, foi justamente o caso de Mardoqueu porque o próprio rei tinha ordenado para onde Amã passasse, o servo se inclinasse, né, perante ele, e Mardoqueu não se inclinava, né, então isso incomodou a Amã, né, e por causa disso, né, nasceu um ódio no seu coração, né, e ele resolveu arquitetar um plano, né, terrível contra Mardoqueu. Essa atitude de Mardoqueu, né, acaba dando nome à nossa lição de hoje, né? A resistência de Mardoqueu, né? Isso aí. Então,
ele por causa dessa posição de poder, ele acabou, né, como diz estudiosos da palavra, né, o próprio historiador Flávio Joséfo, ele diz que esse ódio exacerbado de Amã foi por causa de uma situação lá atrás, do povo dele, né? Uma situação que aconteceu com o rei Saul, né, e Samuel, onde Saul, né, guerreou contra os amalequitas e venceu, né, e trouxe o rei Agag, né, vivo, e Samuel matou ele ali na hora, e foi até uma desobediência de Saul. Mas, né, a Bíblia faz questão de falar que Amã era agagita, né, então dá-se a entender que ele era descendente direto de Agag. Agag, né, rei dos Amalequitas. Rei dos Amalequitas, né? Então, esse ódio, ele veio à tona, né? Ainda mais quando Mardoqueu não se inclinou e ele ficou sabendo que Mardoqueu era judeu, esse ódio, ele chegou a hora de explodiu, né? Então, pegar tudo, colocar tudo num pacote só e destruir, né? Arquitetou todo um plano, né? E nós vemos até pela história do povo judeu, até na história recente, que muitos foram os intentos contra os judeus, né? E nós vimos até hoje, né? O povo do Oriente Médio lá, a vontade dele é exterminar. Acabar com Israel. Acabar, entendeu? E nós vemos, através de Hitler, né? Um tipo de anticristo que, né, teve o intento de exterminar todos os judeus ali, mas nós vimos a mão de Deus ali também, né? Que por causa dessa intenção de Hitler, né, todo um sentimento antissemita que havia no mundo, ele foi dissipado, né, temporariamente. E também promoveu a criação a volta da figueira florescendo outra vez, né, do povo retornando ao seu país de origem. E me chamou a atenção também aqui, pastor Gedeão, né, que eu quero só fazer um comentário aqui, uma aplicação, em relação a essa maldade do primeiro-ministro Amã, né? Isso. Foi um ódio assim, muito exacerbado, né? Então me chamou a atenção, né? Me fez lembrar do que é o coração do ser humano, né? A Bíblia diz, Jeremias falando, né? Um pouco o que é o coração do ser humano. E nós precisamos, às vezes a gente ouve falar dessa passagem, às vezes a gente nem acredita, né? Mas nós precisamos acreditar que o coração do ser humano ele é mau, né? Ele é enganoso mais que todas as coisas, como Jeremias falou, e ele é perverso, né? Basta uma situação, né, para a maldade do coração do ser humano ele ser ativado. Aflorar, né? Aflorar todo pecado, tudo de ruim. Tudo de ruim, né? Alguma coisa que acontece do lado de fora, dispara, né, um gatilho, como se disparasse. Isso, se torna um gatilho, né? Que aconteceu aqui com Amã, né? E por isso que Salomão falou, né? De tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então, a nossa vida também é assim. Nós somos rodeados de tantas situações que nos cercam, né? Que alguma dessas situações pode motivar algum sentimento mal do nosso coração. Isso. Então, quando alguma situação que acontece, no caso de Amã, né, foi o ódio, foi o fato de Mardoqueu não se inclinar para ele, e ele saber que ele era do povo judeu também, né, mas muitas situações podem acontecer, né? E isso é muito sério, né? Jesus falou naquela passagem lá, né, que o que faz mal, né, não é o que entra, né, mas é o que sai. Né? Sai toda sorte de maldade, sai do coração humano. Verdade. Né? E só para finalizar, me chamou a atenção aqui, né, a passagem de Esté, que está no capítulo 5, versículo de 10 a 13. Que quando ele estava no auge da sua fama, Amã, né, da sua glória, né, ele chegou em casa jubiloso, né, mandou juntar todos os parentes, vizinhos, né, toda a sua família, e começou a contar da sua glória, que tudo o que tinha acontecido com ele. E foi falando que eu estou rico, eu estou assim, eu estou prosperando nisso, aquela maravilha. Mas ele juntou aquele povo, e no versículo 3, olha o que ele diz, que interessante. Ele disse assim, ó, nada disso me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu.
Olha que coisa, me chamou a atenção essa frase, nada disso me satisfaz, né? Então, trazendo um paralelo, né? O que o rei fez com Amã, né? Jesus fez por nós, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para a luz, né? Nós andávamos segundo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, nós éramos por natureza filhos da ira, né? E Deus mudou isso. Nos colocou, nos transportou, né, para o reino do Filho do seu amor, como diz a Bíblia, e nos colocou nas regiões celestiais e nos chamou de filhos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para essas coisas, outras coisas seculares, triviais, né, tirar a nossa paz, né, turbar o nosso coração de alguma forma, porque essa tão grande salvação que Paulo falou lá em Hebreus, né, convém nos atentar para essa tão grande salvação que nós temos, tem que nos satisfazer por completo. Nada pode tirar a nossa paz. Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Nada pode tirar a nossa paz. E Paulo falou também assim, ó, tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, né, vos prive da graça de Deus. Então nós somos suscetíveis a isso. A todo instante nosso coração é bombardeado de sentimentos querendo brotar, querendo todo instante. Nós temos que dissipar isso em nome de Jesus. E essa tão grande salvação, né? Essa salvação que nós vivemos hoje tem que nos satisfazer. Verdade. Não, pastor? Sim. Diácono Gilson, você tocou num ponto aí também importante que a gente poderia pensar o seguinte, né? Se alguém que está nos ouvindo agora, né, nessa lição de EBD, e se encontra com o seu coração ainda assim com ódio, né, e como Amã, né, um ódio enraizado, né, que de maneira alguma isso perdura durante tempos e anos, né, e passa-se muitos anos e continua esse ódio enraizado. O que a gente poderia dizer como um remédio para isso aí? Um remédio para esse ódio que está enraizado no coração de muita gente. Então, pastor, isso é importante, né? A solução para isso, né, é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós precisamos entender que Jesus, ele, quando nós conhecemos a Jesus, o sangue de Jesus, ele nos lava o nosso coração, ele nos purifica de todo o mal, né? Pela fé em Jesus Cristo, pela fé na sua obra. O que Jesus fez por nós não pode ter lugar de rancor no nosso coração. Tem que habitar paz, né? Então Jesus, ele nos habilita. Quando nós meditamos na palavra, meditamos no amor de Deus, né, que está em Cristo Jesus ali, não há espaço para rancor, para ódio. Apesar do ser humano ser falho, ele lutar contra isso, né? Muita gente luta, não consegue, né? Mas em Cristo, né, pela fé em Jesus, ele vai conseguir. Verdade. Né, pastor? Verdade. E a gente, assim, lamenta que Amã não tenha conhecido o que é o perdão, né? O perdão de Deus. Isso. O que é perdoar. A gente lamenta porque o perdão realmente, ele, né, que vem através do Evangelho de Jesus, ele cura, né? Sara muita coisa. Diácono Wesley, o que podemos aprender com o aparente esquecimento, né, dos feitos de Mardoqueu, né, nos dias ali de Esther, né? Porque Mardoqueu, ele fez uma obra grandiosa, né? Ele conseguiu, né, desvendar, né, uma conspiração muito grande que estava acontecendo, né? E é como se fosse um herói esquecido, né? Ele foi esquecido. Então, o que a gente pode aprender de lição com esse aparente esquecimento, né, dos feitos de Mardoqueu? Bom, nós temos três pontos aqui, né, 3 linhas que a gente consegue comentar aqui e que é bem interessante, vai ajudar a elucidar muito aqui o que a gente está falando. Primeira coisa, nós aprendemos aqui a importância de nós sermos sábios e prudentes em qualquer tipo de situação que a gente tenha que administrar. Então, primeiro ponto que a gente consegue levantar aqui, a sabedoria, a prudência, nós temos que buscar isso em Deus o tempo todo, porque é isso que vai determinar a resolução das situações que a gente tem que gerenciar. O próprio Salomão, ele foi muito feliz quando pediu a Deus que o desse sabedoria,
Porque a sabedoria, ela vai preceder o sucesso ali de qualquer situação que você tiver que gerir, né? Uma outra situação é que uma visão equivocada das circunstâncias nos torna vulneráveis. Se a gente tira a conclusão de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer evento, pelo nosso próprio entendimento, sem buscar orientação em Deus, primeiramente, a gente tende a enxergar aquilo de forma muito turva, né, muito embaçada, e a gente acaba concluindo coisas de forma errônea. A gente costuma até começar a enxergar fantasmas onde não tem, né? Exatamente. Igual Saul, né? Você começa a ver coisas que não tem, onde não tem. Exatamente. E assim, um exemplo bíblico, né, que nós temos é Asaf, né, que quase ele desistiu da fé ao comparar a prosperidade dos ímpios com as suas próprias dificuldades. Então, o que a gente vem, que a gente traz aqui de ensinamento para essa aula, para você que está nos assistindo agora, né? Em momentos paradoxais, em momentos de aparente injustiça, em momentos que você sente que você está sendo, vamos dizer assim, sendo passado para trás, né, sendo injustiçado ali, né? A gente precisa manter a nossa mente clara, manter o nosso pensamento bem esclarecido, né, para que, como Mardoqueu ali, se ele se guiasse apenas pelos fatos, né, ele teria sido profundamente afetado pela ascensão de Amã. Se ele fosse somente pelo o que estava ali visível, tangível, ele facilmente teria se perdido nesse caminho. Ele teria dito assim, eu faço bem, eu pratico bem, e quem sobe é o outro. O outro é que leva o prêmio. Então, assim, a gente precisa estar com a nossa mente muito bem endereçada em Jesus para a gente saber tomar decisões assertivas, certo? Outra coisa, nossas emoções, se permitir ficar vulnerável, né, com as emoções vulneráveis, a gente pode se perder em cenários desfavoráveis. Se você não consolida ali o seu pensamento, a sua vida, as suas decisões em Cristo, qualquer abalo emocional pode te desestabilizar e comprometer a decisão, seja na decisão de adquirir um bem, seja na decisão de fazer uma mudança, de mudar de igreja. De repente eu fico chateado com o pastor por uma situação, por uma palavra de exortação que ele deu para o meu bem, e eu tomo a decisão de buscar uma outra igreja, porque eu não vou ficar nesse ambiente com esse homem, porque esse homem me magoou. Mas às vezes era algo para melhorar a sua vida, para te salvar, e você interpretou errado com base nas suas emoções. Então, segundo ensinamento, busque orientação em Jesus. E por fim, né, como citou Asaf aqui, nós temos que estar vigilantes, principalmente na era digital. É muito fácil a gente se iludir ali com mídias sociais, né, com o Instagram, porque no Instagram, gente, o pessoal só coloca a parte boa. Eu não vou pro Instagram postar o meu fracasso, eu vou postar o meu sucesso, aquilo que me deixa feliz. Então a gente tem que ter muito cuidado com mídias sociais, porque ali é a porta para você se perder por meio de comparação, por meio de analogias incorretas ali. E aí, meu amigo, é só morro abaixo. Isso aí. Pastor Miguel, como essa história de Mardoqueu nos ensina, né, a lidar com as frustrações? Nós precisamos aprender isso, né? Aprender a lidar com frustrações. Nossa, me tocou uma parte íntima esta frase. Porque eu posso falar para os que estão aqui nesta EBD, frustrações é uma palavra que, se você não sabe lidar com isso, você pode cair ao fundo do poço. Verdade. Y tengo unos personajes que están ahí aguardando a aquel que se frustra y no sabe cómo salir, se está afogando. Tenemos la ansiedad, tenemos la depresión, en fin, y remedios químicos. Y trae un tremendo problema psíquico también, químico en la mente. Entonces, este personaje, Mardoqueo, él no nutrió esas expectativas como algunos cuando caen en la frustración, que almejan cosas en la vida. Yo quiero ser un yo quiero ser un presidente de la república y ni siquiera terminó de ir a la escuela. Yo quiero ser periodista y no sabe hablar bien. Entonces, hay gente que nutre expectativas y cuando no alcanza, se frustra.
E como não tem essa coisa de estar com Jesus, de estar na igreja, de ter um estudo bíblico, de ter uma pessoa que esté na frente dele dando um bom conselho, como um pastor, como o nosso pastor de nossa igreja, que dá um conselho no momento oportuno, a pessoa cai no fundo do poço e aí, como disse meu irmão, aí, meu amigo, não tem como sair. Então, ele não fazia parte do primeiro escalão e continuou em sua função sem se abalar. Então, por exemplo, não te subiram o salário, não se abalou. Não foi promovido para gerente, siguió aí em caixa, não se abalou. Não foi chamado para ser um grande evangelista, um grande pastor, não importa, sigo cantando, sigo alabando a Deus. Então, gente, na igreja acontece isso com muita frequência e a igreja parece uma coisa assim como supermercado. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Gente, por causa das frustrações. E aqui temos um personagem que a Bíblia diz, nos ensina a nos contentar com o que temos e a evitar ambições exageradas. Pues eso gera insatisfacción constante y no contribuye para nuestro progreso. Qué importante, porque si yo estoy siempre descontento y no estoy contento con lo que tengo hoy, siempre voy a estar no pudiendo progresar y no voy a poder luchar, no voy a poder seguir en el blanco perfecto que es Cristo. Todos los días feyón, todos los días como frito, Dios no me abençoe, ¿por qué? Si yo diezmo, yo ofrendo, y frustración, voy para la iglesia, ¿qué? Voy a adorar a Dios, y sigue ahí, frustrado. Mardoqueo no tengo acceso al rey, no importa, tranquilo. Contente em todo momento. Contente en todo lugar, Pastor Gedeón. Y aquí dice, Romanos 12:16, sede unánimes entre vos. No ambicionéis cosas altas. Nossa, me llego a arrepiar. Mas acomodai-vos às humildes. No sejais sábios em vós mesmos. Amém. Amém, graças a Deus. E agora então nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que diz assim, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. E aí tem um assunto muito importante, né, que precisa ser discutido, que é o seguinte, o que são inimizades intergeracionais? Olá, hoje nós estamos estudando um pouco do ódio de Amã contra o povo judeu. Esta é uma amargura geracional, é um ódio geracional, porque Amã é descendente de Agag, o Amalequita, é um dos filhos de Agag que Saul popou, então ele consegue fugir de alguma forma e agora ele tem a oportunidade de vingar do povo de Deus e se Deus não intervisse, ele conseguiria cumprir esse intento de destruir completamente os judeus e atrasando inclusive a questão da esperança messiânica e intervindo no plano de Deus de salvar a humanidade. Como o diabo não tem esse poder, Deus interviu e proibiu. Mas veja, o ódio que Amã desenvolve por Israel, pelos judeus, é um ódio geracional. Já havia passado mais ou menos quase 300 a 400 anos em que esse ódio foi alimentado, como também era o ódio de Esaú por Jacó, que depois os seus descendentes vão desenvolver. Os edomitas nunca tiveram alianças profundas com os judeus. Edom nunca aceitou a bênção menor, ele queria que o direito de primogenitura fosse de Esaú. Então essas brigas geracionais sempre existem, como existe hoje entre judeus e árabes, como existe o outro entre brancos e negros. Essas lutas geracionais são provocadas por causa do ódio, por causa do racismo, por causa de questões de egoísmo e falta de amor e renúncia. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque o ódio é uma realidade. Diz a Bíblia que se a raiz de amargura brotar em nosso coração, ela vai nos perturbar e vai nos privar da graça de Deus. Ou seja, quem não perdoa não será perdoado, quem não perdoa não poderá orar, quem não perdoa não poderá ofertar. Jesus disse que se a gente for ofertar e lembrar que a gente tem alguma coisa contra alguém ou alguém contra nós, nós devemos deixar essa oferta e essa pessoa e se consertar com ela.
Quem não perdoa está entregue aos verdugos emocionais da culpa e psiquiátricos que vão perturbar a nossa alma, a nossa paz, as nossas emoções e nos conduzir ao cativeiro e ao castelo da culpa. Isso produz medo e desespero nessas pessoas. Então nós precisamos liberar. Nós não devemos nutrir ódio por aqueles que fizeram mal aos nossos pais, aos nossos irmãos, para que isso não se torne um ódio geracional e isso venha a ser transmitido aos nossos filhos e netos. Então nós precisamos amar a Deus e deixar que o amor de Deus flua e que guarde o nosso coração de toda a raiz de amargura que, se brotar, nos priva da graça de Deus. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Diácono Fernando e a minha pergunta para o pastor Gideão é a seguinte: por que Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Amã? Deus abençoe. Bem, irmãos, a gente viu, já vimos nessa lição que Amã, o Agagita, ele foi elevado ao cargo de primeiro-ministro. E quando ele passava, todos se curvavam diante dele, exceto menos Mardoqueu. E essa recusa de Mardoqueu em se curvar diante de Amã, ela é vista como uma demonstração de lealdade a Deus, mostrando que uma homenagem prestada a Amã poderia ser considerada imerecida ou conflitante com as crenças religiosas do judeu. Então a gente poderia dizer que tudo aquilo que conflita, com a nossa fé cristã deve ser rejeitado. E certamente Mardoqueu entendeu que se prostrar diante de Amã, de alguma forma, esse ato dele seria algo que estaria conflitando com a sua fé. Então, ele entendeu que não deveria se prostrar diante de Amã. A paz do Senhor, eu me chamo Elisa. Eu tenho uma pergunta para o Diácono Gilson. Qual o contexto histórico influenciou o ódio de Amã pelo povo judeu? Então, esse ódio de Amã, digamos que seria um ódio histórico, o historiador Flávio Joséfo, ele indica que o ódio de Amã vinha do fato dele ser descendente de Agag, que já foi até abordado aqui na lição, que historicamente eles eram inimigos do povo judeu, o que levou a buscar vingança não apenas contra Mardoqueu, mas contra toda a raça do povo judeu. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou Vanessa. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Miguel. Qual a consequência do pecado de orgulho e preconceito vistos em Amã? Todo pecado de orgulho y preconceito debe ser confesado y abandonado. Bueno, eso es bíblico porque ninguém va a funcionar y se va a la vida eterna con este tremendo pecado. Amán fue punido por su actitud arrogante, nuevamente diciendo que eso tiene que salir de nós, orgullosa y preconceituosa. Dios juzgará duramente los preconceituosos y aquellos cuyo orgullo los lleva a menospreciar a las personas. Qué terrible, pastor Gideão. Entonces, Esther 7:9 dice, enforcaron pues a Amán na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. Bom, irmãos, chegamos aqui agora no final da nossa lição, E aí, o que a gente consegue concluir, depois desse estudo, depois de vários tópicos importantes abordados, depois de várias questões que foram levantadas, Uma das aplicações práticas nós temos aqui da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Ou seja, embora não devamos viver desconfiados de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que a gente entende aqui nessa primeira parte,
nós precisamos estar atentos. Não vamos desconfiar de todo mundo, não vamos tratar todo mundo ali como um perigo iminente, mas também não vamos ser inocente. Não vamos ser um cordeirinho inocente e sair abraçando todo mundo. Vamos ficar de olho aberto. A gente precisa estar atento aos tempos atuais. O inimigo está ao nosso derredor. Ele está tentando o tempo todo nos tragar, nos tirar da presença do Senhor e nos levar para o inferno. A gente precisa entender isso e entender que isso é real, isso está acontecendo, né? O maligno, ele pode suscitar o ódio contra nós de onde menos esperamos, tá? Mardoqueu experimentou isso. Ou seja, o ataque do diabo, ele vem de onde você não espera. O ataque do inimigo, ele vem de onde você sente confiança. Então nós precisamos estar atentos e observando tudo ao nosso redor, porque o perigo, ele pode estar ali, ó, perto do seu calcanhar, pronto para te derrubar. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. A própria palavra de Deus já nos ensina isso, que nós temos que ter as armaduras para lutar Amém. No reino espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. E como que a gente luta contra isso? Com jejum, com oração, buscando o que a gente já citou aqui, a sinergia com Deus, buscando estar o nosso pensamento alinhado com a vontade de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Chegamos então ao momento das nossas ofertas, irmão. Então queremos convidar, né, a todos a estar participando deste momento, tá? O que Deus colocou no seu coração para estar, né, ofertando aqui na casa do Senhor. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e também nós temos convidar vocês também para participar conosco da campanha dos 1000 valentes, né? Que é uma campanha que nós fazemos para adquirir esse espaço aqui onde nós estamos reunidos, né? E que Deus possa estar motivando o coração de vocês para estar contribuindo, participando em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Agora vamos testar os nossos conhecimentos através de perguntas e respostas. Quero os irmãos participando no chat aí, os irmãos ficam ligadinhos para ver se vocês aprenderam mesmo, tá bom? Então, pergunta número 1. De acordo com a lição estudada, como era a vida na corte persa? Letra A, pacífica e harmoniosa. Letra B, repleta de intrigas, conspirações e violência. Letra C, segura e estável. E letra D, igualitária e democrática. Tempo na tela. E a resposta é a letra B, repleta de intrigas, conspirações e violência. Pergunta de número 2. Enquanto trabalhava na porta do palácio, o que Mardoqueu descobriu sobre o rei Assuero? Letra A, um plano para invadir o palácio por Bigtan e Teres. Uma conspiração para roubar tesouros reais. Letra C, um complô para assassinar o rei Assuero. E letra D, uma conspiração planejada por Amã para tomar o reino. Tempo na tela. E a resposta é a letra C, um complô para assassinar o rei Assuero. Número 3. Qual a razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Letra A.
porque Amã era um estrangeiro na corte persa. Letra B, porque Amã era o inimigo declarado de Mardoqueu. Letra C, porque Mardoqueu não conhecia a autoridade de Amã como alto funcionário do rei. E letra D, porque a homenagem prestada a Amã conflitava com atos religiosos reservados exclusivamente à adoração a Deus pelos judeus. Tempo na tela. E a resposta é a letra D, porque a homenagem prestada a Amã conflitava com atos religiosos reservados exclusivamente à adoração a Deus pelos judeus. E a última, número 4. De acordo com a lição, o que são inimizades intergeracionais? Letra A. São conflitos econômicos gerados por rivalidade entre as nações vizinhas ao longo do século. Letra B. São disputas internas em famílias reais por questões de poder e controle. Letra C. São conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações, envolvendo sentimentos de vingança e hostilidade. E letra D. São guerras religiosas entre os diferentes grupos étnicos por territórios e recursos. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. São conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações, envolvendo sentimentos de vingança e hostilidade. Ok, irmãos? Então esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Então vamos voltar para a conclusão da nossa aula. Vamos orar então, né? Agradecendo ao Senhor pela nossa escola bíblica dominical. Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Muito obrigado a Deus por esse momento aqui na tua presença, onde, ó Deus, estudamos a tua palavra e aprendemos lições maravilhosas, ó Deus. Que possamos aplicar isso às nossas vidas, ó Deus, e viver de maneira íntegra neste mundo, Senhor. Sabendo, ó Deus, que o coração do homem é mau e nós vivemos, ó Deus, neste mundo que jaz no maligno, Senhor. Então pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, nos assistindo, ó Deus, nos orientando, ó Deus, nos mostrando o caminho, ó Deus, para que possamos acertar o caminho, ó Deus, para que possamos, com as nossas ações, fazer a coisa correta, a coisa certa, e que o Senhor se agrade de nós, ó Deus. Pai, pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão conosco, ó Deus, conectados, ó Deus, que o Senhor possa nos dar um dia maravilhoso, ó Deus. Esteja com as tuas mãos poderosas sobre nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Amém, irmãos. Até mais. Amém. Deus.